Bom dia, boa tarde, boa noite. Não quero ninguém me seguindo, quero vocês me acompanhando lado a lado. Eu vim com a nação zumbi, ao seu ouvido falar. Quero ver a poeira subir e muita fumaça no ar. Cheguei. Então, hoje nós vamos falar de um tema bastante importante e que é muito negligenciado nos livros de história. Nós brasileiros conhecemos pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Não é tratado com a ênfase merecida. Nós vamos falar hoje sobre o Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo que já existiu na América Latina e é o maior símbolo da resistência e da luta dos negros contra a escravidão. Essa história não está nos livros como deveria estar, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro, em linhas gerais, porque o Quilombo dos Palmares tem mais de 100 anos de história. O Quilombo dos Palmares existiu onde hoje é o estado de Alagoas, mas à época não existia ainda o estado de Alagoas, então a área onde está localizado o Quilombo, na época era a capitania de Pernambuco, uma área, eles construíram o Quilombo numa área afastada de difícil acesso, justamente para dificultar que os portugueses descobrissem onde era o Quilombo. O Quilombo dos Palmares, o primeiro registro da história dele data de 1597, ou seja, o Brasil invadido em 1500 pelos portugueses, em 1597 nós já temos o primeiro fato que comprova que o Quilombo dos Palmares já existia já na Serra da Barriga, onde hoje é o estado de Alagoas. Se você for visitar aquela região, o Quilombo dos Palmares hoje pertence a uma área do município de União dos Palmares, estado de Alagoas, e não é muito longe da capital do estado, não. Então, se você for visitar lá, vale a pena, é uma parte importante da nossa história. Existem indícios de que o Quilombo já existia antes de 1597, então só que isso não está, como a gente falou, não está claro nos livros. Essa história, a intenção dela, dos governantes da época, era apagar justamente essa história. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, para falar sobre o Quilombo dos Palmares, a gente tem que falar sobre a importância que ele teve na resistência e na luta dos negros contra a escravização. O Quilombo dos Palmares foi uma organização muito grande para a época, chegando a ter até 20 mil pessoas. E ele era formado por várias aglomerações, sendo que a principal delas se chamava Cerco Real do Macaco. E ela tinha, só essa aglomeração de pessoas, tinha 6 mil pessoas aproximadamente. Só que não era uma aglomeração qualquer, não, era muito organizada, com moradias, com um espaço de reuniões, com espaço de decisões. Eles trabalhavam na agricultura e o cerco chamava cerco porque era uma área fortificada, justamente ela era cercada com segurança e num lugar de difícil acesso. Então era muito organizado e, na verdade, o que a gente constata depois de muito estudar e falar sobre o Quilombo dos Palmares, que Palmares estava ganhando o status de estado. O que eu quero dizer com isso? Se Palmares não tivesse sido destruído, provavelmente hoje, naquela região do Nordeste brasileiro, de Alagoas, Pernambuco, naquela região onde ele se localiza, nós teríamos hoje um estado fundado pelos palmarinos, que eram as pessoas que viviam no Quilombo dos Palmares. O que eu estou querendo falar com isso? O mapa do Brasil hoje seria outro. A gente teria um estado independente, formado e fundado por essas pessoas que fugiram da escravização. Vocês pararam para pensar nisso? O Brasil seria outro se o Palmares não tivesse sido destruído. Os portugueses, percebendo isso à época, eles fizeram de tudo para destruir Palmares. Dezenas de expedições militares foram até Palmares para tentar destruir Palmares. Mas Palmares era num lugar de difícil acesso, muito bem organizado. Então levou-se mais de 100 anos para conseguir destruir Palmares. Então
eu, como professor e que estudo esse conteúdo, eu chego a lamentar. Eu gostaria de ver o Brasil com, né, um mapa diferente, com um Estado fundado em bases de liberdade. Dia a dia de Palmares. Palmares era um lugar que não aceitava somente as pessoas escravizadas que fugiam das fazendas e iam para lá, não. Lá em Palmares você tinha índios e tinha também pessoas brancas que tinham condições ruins, né? Pessoas pobres, brancas, também eram aceitas em Palmares. Só que Palmares era um lugar muito organizado e tinha regras, e as regras eram duríssimas. Tinha, para alguns casos, em caso de roubo, né, a pessoa roubar lá de outra pessoa e tudo, tinha alguns casos que tinha até pena de morte. Então, ao contrário do que a gente pensa, que muitos pensam, né, a gente vê falar, quando as pessoas falam de Palmares com muito pouco conhecimento a respeito, as pessoas falam, devia ser uma bagunça, né, as pessoas negras não sabiam se organizar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Palmares, inclusive, os mocambos, que eram as aldeias, elas eram muito bem protegidas e tinha até armadilhas para poder pegar lá as pessoas, possíveis invasores. Então, organização era a chave do negócio lá, da existência do Quilombo dos Palmares. Dois líderes que ficaram famosos, né, na história aí dos mais 100 anos do Quilombo dos Palmares, que é o Gangazumba, que foi anterior ao Zumbi dos Palmares, que é o mais famoso, né? O Gangazumba, num determinado momento, o que estava acontecendo naquela época? Aquela região do Nordeste estava acontecendo uma briga entre os holandeses e os portugueses. Não sei se vocês sabem, mas os holandeses já ocuparam uma parte do Nordeste brasileiro, né, de Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, estava acontecendo ali uma disputa entre holandeses e portugueses. Enquanto os holandeses e portugueses estavam brigando, então eles esqueceram um pouco do Quilombo dos Palmares. Então, isso proporcionou ao Quilombo um crescimento muito grande, né? Eles produziam alimentos, até vendiam esses alimentos para os próprios portugueses. Então, o Quilombo dos Palmares, ele cresceu muito nessa época. Quando os brancos, né, holandeses e portugueses se deram conta, o Quilombo já estava enorme e ameaçando a soberania dos portugueses aqui na colônia, né, no Brasil. Então, a gente falando sobre essas coisas, a gente tem que constatar o seguinte: Palmares é importante para nós hoje, principalmente as pessoas negras que estão hoje tentando e lutando contra esse sistema, contra esse sistema racista, esse racismo estrutural que nos assola e compromete, né, a qualidade da nossa vida. O Quilombo dos Palmares é esse símbolo gigantesco. E o 20 de novembro, que é considerada o Dia da Consciência Negra, onde a gente comemora a luta e a resistência contra o processo escravizante, né? Diferente do 13 de maio, que foi uma data, a gente falando no termo atual, 13 de maio foi uma data fake, né? O 20 de novembro, ao contrário, é uma data muito comemorada, que, né, Zumbi dos Palmares e a luta pelo Dia da Consciência e resistência dos negros contra o racismo. Então, eu gostaria que a gente pudesse ter, né, mais material, mais coisas sobre o Quilombo dos Palmares, para a gente poder aprofundar, entender que os nossos heróis são essas pessoas, né? Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, e vários outros, né? José do Patrocínio, vários outros que ao longo da história construíram, né, essa luta por igualdade e liberdade. Falar sobre isso, gente, eu gostaria de poder aprofundar mais e dar mais dados e tudo, só que a intenção nossa aqui não é fazer aquele estudo pormenorizado, com datas, nem nada disso. O importante é a gente saber que isso aí existiu e a gente, pelas nossas próprias mãos, buscar
né, esse conhecimento mais aprofundado, né? Principalmente muitos dos estudantes, né, esse vídeo é acessado por muitos dos meus alunos, estudantes, então é importante saber que existiu e a importância disso. Palmares é uma história linda, uma história de resistência, uma história de luta, uma história de cultura, né? Uma cultura que aceitava todos. Então é muito legal a gente aprender e estudar sobre isso. E eu vou ficando por aqui e na esperança que você vá então olhar para esse lado da história com mais alegria, com mais interesse, e que a gente possa aprofundar cada vez mais e aprender cada vez mais. Tá bom? Um abraço, até a próxima.